Oi! Hoje é a resenha do conto Gênio, de Reed Farrell Coleman, aqui do livro USA no Ar, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Jay Ziggy era um caso extremo de ansiedade, exacerbado por persistentes arroubos de ressentimento. Porém, era um filho da puta preguiçoso, com a ambição de uma peça de mobília. Nada de se erguer pelo próprio esforço, o que quer que esse esforço representasse na vida dele. De um jeito ou de outro, era um homem destinado a viver sob a tutela da população contribuinte. Já havia experimentado 3 das inúmeras opções oferecidas pelo Estado: prisão, assistência social e o bom e velho seguro-desemprego. Esse é um trecho ali do começo de Gênio, de Reed Coleman, que conta a história desse tal de Jay Ziggy, na verdade o apelido de Jeffrey Ziegfeld. É um jovem judeu, um desocupado que já foi até preso e normalmente trabalha para um agiota chamado Avi, também judeu. E o problema aqui é que havia um sujeito que chegou lá de Israel e em pouco tempo conseguiu se erguer ali nas possibilidades dos Estados Unidos, no modo de vida americano, no capitalismo, enfim. Mas o tal do Jay Ziggy, o protagonista aqui dessa história, meio que tem ciúmes, inveja de Avi. Ele queria ter o mesmo status que ele tem, poder ter seus carros, sua mulher. E ele pensa simplesmente, por que não dar um golpe no meu patrão? Isso porque, claro, Jay Ziggy se considera um sujeito que não é exatamente tão burro como todo mundo pensa que ele é. Sim, ele é capaz de fazer alguma coisa inteligente, audaciosa e... Bom, eu não vou contar para vocês o que acontece aqui, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Mais uma vez, como em muitos contos aqui desse livro USA no Ar, temos a necessidade, temos não, né? O escritor tem a necessidade de deixar bem claro que o seu protagonista é um perdedor, o tal do loser. E sim, os 2 primeiros parágrafos aqui do texto é justamente para isso. Dizer que ele é um pobre coitado, blá 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 blá, com os motivos que estão aqui, que na verdade quando você vai ver ao longo da história, nem importa muito a questão do pai, a questão da mãe, são coisas só colocadas só para fazer um bonequinho do personagem. O que importa na história mesmo, que é o mote central, é que ele tenta dar um golpe no próprio patrão, o agiota. E acabou, é só isso. Todo o contexto é só aquela gordura que praticamente todos os contos aqui de USA no Ar possuem. Inclusive, esses 2 primeiros parágrafos, onde tem o contexto do personagem, estão até destacados do texto. Há um espaço maior e depois começa a história em si. E é justamente quando a história começa a ser contada aqui do protagonista que ela começa a oscilar também um pouco, até se firmar de uma maneira bem satisfatória um pouquinho ali para frente. Que é quando ele começa a estruturar qual é esse golpe que ele quer fazer em cima lá do seu patrão. Na verdade, é um golpe meio indireto. Ele quer provar que ele é capaz sim de conseguir alguma coisa, dinheiro principalmente, óbvio, né? Às suas custas, com seu próprio suor. Porque, na verdade, ele não quer dar exatamente um golpe em Avi. Ele quer dar uma lição de moral nele, bem dada, daquelas que ele vai dizer para o protagonista aqui da história. Não, realmente, você é uma pessoa, assim, capaz. Então, o golpe que ele pretende dar, e aí vai um pequeno spoiler, é que ele precisa roubar algumas coisas valiosas dentro de um shopping. Então, é exatamente nesse ponto que o texto começa a ficar interessante. Mas também pode ser que não, depende do gosto do leitor. Porque então o conto passa a ser o planejamento deste assalto. Praticamente o texto ele fica um pouco frio, direto, mas um pouco frio, porque ele começa a descrever exatamente todos os passos que o Jay Ziggy passará a fazer e de maneira muito detalhada. Por isso que eu digo que fica um pouco frio também. Cai um pouco da emoção. É só uma descrição praticamente, item por item, o que ele tem que fazer. Ele tem que conseguir uma coisa aqui, outra coisa ali, cuidar da segurança cá e acolá. E como em meio de tudo isso, ele tenta burlar a polícia.
E aí vai uma informação interessante, que ele não faz tudo exatamente sozinho. Ele também tem um apoio de um sujeito que ajuda ele a conseguir uma graninha de vez em quando ele consegue roubar coisas de carros e passar para frente em ferro velho, por exemplo. Um tal de Mike. Ele conta com ele para algumas coisas, principalmente para poder bancar o sustento do seu planejamento. Ele precisa de uma graninha extra, né, para poder colocar as coisas no lugar. Então ele vai se sustentando durante algum tempo, sei lá, algum mês, não é muito precisado quanto tempo se passa aqui na história, mas ele tem essa ajuda desse tal de Mike. E aí eu já não posso contar mais nada porque já vem o desfecho da história e o desfecho não é lá muito interessante. Tem um quê de enigmático. Jay-Zig, ele começa a rir que nem um maluco, não vou dizer por que ele está rindo, mas por que ele ri? E ele fala, não, vocês vão entender porque eu estou rindo daqui a pouco. E quando acontece o daqui a pouco, já é o desfecho da história, e você fala, tá, mas qual que era a piada então que ele estava rindo? Ah tá, a piada foi essa, ah legal. Que coisa fraca. Pô, Coleman, parece o tempo todo, em todo aquele planejamento super espetacular, que vai ter uma baita de uma reviravolta no final da história. Sim, na verdade tem. Eu não vou dizer se é positiva ou negativa para o protagonista, mas no final das contas você pensa, mas que coisa, a história não quer afirmar um ponto e depois esse ponto parece que não é muito afirmado, no final das contas. De qualquer forma, o texto aqui ele consegue fugir um pouco do padrão que a gente viu até agora. E já estamos no 11º conto aqui desse livro. E eu sempre digo, todas as histórias estão praticamente iguais. E olha que ainda tem bastante para a gente ver, são 37, se eu não me engano, ao total. Então sempre quando aparece uma coisinha um pouquinho diferente, que foge do tradicional, da curva padrão, sim, é melhor destacar do que ficar fazendo críticas um pouco mais pesadas. Pois as pequenas surpresas que vão aparecendo aqui ao longo dos contos é o que acaba sendo mais interessante mesmo. E por isso, para Gênio de Reed Coleman, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha de USA no ar. Mas já amanhã, na quarta, temos resenhas de Urupês de Monteiro Lobato. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto os 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais.